Olá, boa noite, Vitor Feitosa, seja bem-vindo. Em instantes nós daremos início à nossa live, estamos só aguardando aqui a nossa convidada. Presente, né, Vitor? Estou vendo aí, tudo bem? Bem-vinda, Vanessa Teixeira, Giovanni Nogueira. Só um instantinho que a nossa convidada ela já está aí entrando na nossa live. A doutora Saskia Gugel, que vem hoje nos ver. Pessoal, vocês estão para escutar? Vânia, bem-vinda, Vânia. Tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Instantes nós começaremos aí a nossa live. Nosso Tiago também. Denise Rodrigues. Nossa convidada, Saskia Gugel. Nós estamos aguardando a entrada dela. Logo, logo ela estará aí entrando. Nós fizemos o convite. Estamos aguardando aí ela aceitar aí o convite para darmos início aqui à nossa live, né? Saskia, quando você quiser, né? Nós estamos aí lhe aguardando, viu? Já lhe convidei. Doutora Niédia, seja bem-vinda. Boa noite, doutora Saskia. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Deu Tudo certo? ótimo. Problemas com a internet, todo mundo tem hoje em dia, né, Saskia? Faz Hoje, parte. hoje então, a coisa tá complicada, viu? Em Fortaleza, você ouviu falar que em Fortaleza hoje deu uma pane. Em alguns bairros, né, eles estão sem internet. Algumas pessoas até me relataram, pessoas que querem participar e que estão com problema, mandaram mensagem para mim. Mas aí, Saskia, a nossa live vai ficar guardada, né? Vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Quem quiser assistir depois, né, lá no canal Daniele Porto, podem aí aproveitar de novo esse tempo que você está nos cedendo aí, do seu tempo, né? As pessoas estão entrando aí, você está vendo? Muita gente querida, né? Muita gente Isso. conhecida. Muita gente Dizer, querida, conhecida, vindo tentando. aí. Toda semana, Saskia, nós temos um convidado aqui, né? Não sei se você está acompanhando, mas temos aí. Já fizemos com o doutor Alci Porto, né? Diretor do Sebrae. Fizemos com o Mozart Rolim, que ele é do Banco do Nordeste. Hoje nós estamos trazendo você, né? Especialista em compras públicas, para falar um pouco aí para as empresas. Semana que vem, Saskia, vamos trazer um especialista na área de exportação que vai ensinar também aos empresários como se inserir nesse mercado, né? Você sabe que micro e pequenos estão exportando bastante, né? É muito bacana, né? Eu tô acompanhando e eu assisto suas lives semanais. Assisto todas, não perco uma, né? E é Bom, uma honra, né? Agradeço o convite. É uma honra realmente estar aqui entre os seus convidados, poder estar aqui. Ainda mais falando desse assunto, né? Que é a minha paixão, que são as licitações. Pena que a live é pouco tempo, né? pena que é Mas, pouco. mas eu acredito que a gente possa contribuir um pouco hoje aí com todos que vão participar, né? Que estão entrando. Acredito que a gente consiga ajudá-los, né? Fazendo, porque não é só você que vai me perguntar. Hoje eu vou aproveitar muito de você também, viu? Ah, eu lhe convidei para lhe perguntar, mas você também pode explorar um pouco mais, né? Vamos É, começar, né? vamos. A presença da Marta Campelo, nossa amiga do Sebrae, né? Também Ela é grande conhecedora de exportação, né? grande Esse mercado internacional aí da próxima live. nível dessa live, hein, Saskia, com a presença da Marta Campelo aqui, né? Nossa É, Ricarte, que é uma contadora também, excelente pessoa, também está presente lá do grupo do IBEF, né, das meninas do IBEF. Muito bem-vindas, né? Todas que estão aí representando nossas amigas, nossas competentes, como a gente se chama, Saskia. Então, vamos começar, né? Para a gente poder aproveitar ao máximo aí esse tempo.
Bom, meus amigos, inicialmente, muito boa noite a todos, né? Muito boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Eu me chamo Daniele Porto, nós estamos aqui com uma série de lives semanais, onde a gente está trazendo muitos conteúdos interessantes, conteúdos de valor para os empresários, com foco nas empresas, para ir trazer uma forma de também agregar valor nesse sentido. Nosso propósito, na realidade, é a educação empresarial, a consultoria empresarial, muito focada na área estratégica e financeira, na área de custos. E para isso a gente está trazendo aí semanalmente pessoas que realmente agreguem valor, né? Que fazem a diferença, cada uma nas suas áreas, né? E hoje nós estamos aí trazendo uma pessoa muito competente, né? Uma pessoa que tem um nome muito forte no mercado, que é a doutora Saskia Gurgel. Eu vou fazer aqui sua apresentação, viu, Saskia? Eu vou ser breve, senão eu vou perder todo o tempo da live, porque seu currículo é muito tempo. A Saskia, pessoal, ela hoje é mestranda em políticas públicas na Universidade Estadual do Ceará. É um mestrado muito concorrido, né? É especialista em processo civil pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. A Saskia tem MBA em Direito Tributário pela Getúlio Vargas e ela é graduada em Direito pela Unifor, né? Além disso, ela é sócia, diretora jurídica da Conec Consultoria. Ela também é instrutora do Sebrae Ceará e do Sebrae Nacional nessa área de compras governamentais. E ela é professora de curso de extensão ainda na Unifor, no CRC, tendo mais de 1.000 horas de consultoria, mais de 600 horas de tutoria nessa área. É uma pessoa muito preparada, né? E eu não falei nem 20% do currículo dela, viu? Tá tempo. Mas eu acho que eu consegui tirar aí o mais importante. É uma pessoa muito preparada e nosso objetivo aqui é continuar com esse propósito onde nós trouxemos aí. Ela é a nossa terceira convidada, né? No final eu vou divulgar o próximo convidado, né? Oficialmente, que hoje ele aceitou o convite também, é uma pessoa muito top nessa área de exportação, sabe, Saskia? Então, começando aí a nossa live, né? Eu vou começar aí a aproveitar o tempo da Saskia, né? Saskia, boa noite, mais uma vez seja bem-vinda, né? Nós vamos dar início aqui, que nosso público ele quer conhecer muito sobre esse tema, Saskia. Hoje, compras governamentais é uma das formas em que as empresas têm de realizar faturamento, né? Você sabe que com a pandemia muitas empresas foram prejudicadas, muitas empresas tiveram aí seus faturamentos muito abalados, né? E compras públicas, pelo que eu soube, representa aí 12% do PIB, né, a nível de Brasil, né? Eu andei pesquisando aí na internet para conversar com você e eu percebi que é muito relevante, né, o volume de compras governamentais, né, que acontecem e que as empresas têm aí esse mercado para explorar e muitas vezes não tem informação, não sabem como, não sabem, será que eu posso participar disso? Será que é possível, né? Então, para isso, a gente queria saber de você, Saskia, já começando aí a querer lhe ouvir, né? Todo mundo querendo muito lhe ouvir. Como participar dessas licitações eletrônicas, né? Conhecidas também como pregões eletrônicos, né, Saskia? A gente queria saber disso. Como é que essas empresas podem participar? O que é que elas precisam fazer para elas poderem ter acesso, né, a mais esse recurso aí e aumentar, de repente, seu faturamento, né? Boa noite de novo, Daniela. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Boa noite a todos que estão aqui entrando. Agradecer novamente o convite, né? Já fizemos aqui os agradecimentos. Mas vamos lá falar do que é bom, né? Vamos falar de mercado. Vamos falar de, como a gente diz popularmente, para o empresário de dinheiro, né? Quem não gosta de ganhar dinheiro. E falar de licitações, é importante o empresário ter em mente uma coisa. Aquele empresário que nunca participou, né, da licitação, e ele vai iniciar num mundo novo, um mundo da administração pública, onde a gente fala que é um mundo mais burocrático do que o na iniciativa privada. Mas eu sempre falo, você gosta de ganhar um dinheirinho? Né? É bom ter um novo mercado. E para você ter ideia, né, Daniela, e as pessoas que estão nos assistindo, saiu uma pesquisa recente no licitação.net, é um site interessante, onde ele atualizou um dado. Ele diz que as compras públicas a nível nacional hoje representam 12% do PIB. Né? Então, 12% do PIB as compras públicas hoje representam, ou seja, é um valor considerável. Então, o governo ele não para de comprar. E é importante as pessoas terem em mente uma coisa. Muitas pessoas perguntam, o que o governo compra? Então, eu falo assim, gente, imagina você entrando numa secretaria.
Imagine você entrando numa secretaria de saúde. O que que tem numa secretaria? Cadeira, mesa, água, copo, o gelágua, a luz, o serviço que instalou a luz, né? A pessoa que faz a limpeza, a manutenção do órgão, ou seja, tudo ali é feito mediante um procedimento administrativo que precisa respeitar uma legislação. Esse procedimento nada mais é do que a licitação. Então, tudo a administração pública compra, né? Todos os produtos que ela utiliza e todos os serviços. Então, nos momentos mais complicados, como esse momento da pandemia que nós passamos, a iniciativa privada parou, mas a administração pública não parou. Quem mais comprou durante a pandemia foi a administração pública, né? Foram os órgãos. E muitos clientes que eu atendo, né, durante a pandemia, eu conversando com eles, eu perguntava, como está para você o mercado? E eles falavam, tá tranquilo, Saskia. Eu estou continuando trabalhando e eu estou recebendo. Né? Então, nesses momentos de crise, nesses momentos mais conturbados que nós passamos, a administração pública, né, ela sempre dá esse retorno, né, esse retorno considerável. Então, o mercado é muito bom. E o mercado eletrônico hoje é o que está, né, prevalecendo devido ao momento que nós estamos passando. Então, como participar do pregão eletrônico? É importante a pessoa ter em mente o seguinte: participar de procedimentos eletrônicos, eu tenho que entrar primeiro no mundo da internet, como a gente. Então, eu vou dar um exemplo prático para as pessoas compreenderem, né? Dentro da logística, vamos imaginar que você vai participar você vai vender de forma eletrônica para o governo do estado do Ceará. Se eu vou vender para o governo do estado do Ceará, eu tenho que conhecer o site do estado do Ceará que faz isso. Então, imagine você vai comprar um celular, né? Você vai comprar um celular, você vai comprar uma máquina de lavar, você vai comprar... Como é o teu procedimento no celular? Você entra no site da Americanas, você entra no site do Submarino, você está fazendo uma pesquisa de mercado em vários sites que prestam esse serviço. No momento que você vai vender para o governo, acontece o que na internet? A mesma situação. Vários sites, né, prestam o serviço de comprar para a administração pública. Então, tem um site, né, que presta o serviço que compra para os órgãos federais. Tem um site que presta o serviço que compra para os órgãos do Estado. Tem os sites. Então, esses sites estão na internet. Temos quantos, Daniela? Hoje mais de 30, né? São muitos sites hoje. Né? São muitos. Tanto do governo, gratuitos, como pagos. Né? Temos muitos sites. Nós chamamos de plataformas. Então, o que a pessoa tem que fazer? Quando você vai fazer o e-mail, você não escolhe o seu e-mail? Né? Você fala, eu quero um e-mail do Gmail, eu quero um e-mail do Hotmail, eu quero um e-mail do Yahoo, você escolhe o provedor. Mesma coisa a administração pública. Ela fala assim, olha, eu vou escolher o site do governo federal. Esse site do governo federal, vou falar nele porque ele é o que tem mais referência, realmente, né? A nível nacional. Então, eu vou escolher o site do governo federal, é o site gov.br/compras. É o site do governo federal. Se eu quero participar de licitações dentro do site do governo federal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cadastrar dentro do site. Se eu faço um e-mail, não tenho que me cadastrar no e-mail? Não é? Se eu vou querer comprar um site do Magazine Luiza, não tenho que fazer um cadastro dentro do site do Magazine Luiza? Se eu vou utilizar o Amazon, não tenho que fazer um site dentro do Amazon? Então, se eu quero vender para a administração pública pelas formas eletrônicas, eu também tenho que fazer um cadastro dentro desses sites que prestam esse serviço. Pode falar. Primeiro passo é o cadastro. Desculpa te interromper. Sim, primeiro passo, o cadastro. Ok. Saskia, quais são os sites mais conhecidos? gov.br/compras, site do governo federal. Como é o nome desse cadastro que eu vou achar no site? O nome desse cadastro é SICAF. SICAF. É de graça, 100% online. Ou seja, você faz da sua casa, aonde você estiver, 100% online. Então, Daniela, o custo inicial dessa pessoa qual é? Né? Eu vou falar, fazer um cadastro, é o tempo, né?
Vou falar a linguagem bem básica, não sei se eu vou falar a linguagem certa aí das finanças, né? Mas o custo é zero. Muito as pessoas a iniciarem também. É o site, o portal de compras do estado do Ceará. Então, o estado do Ceará, né, ele tem o seu portal de compras, aonde ele também faz licitações da sua própria plataforma de valores mais baixos. Então, o portal de compras do estado do Ceará, né, ele faz licitações que a gente fala que são as compras diretas, até 50 mil reais para bens e serviços comuns e até 100 mil reais para obras e serviços de engenharia. Esses valores são provisórios até o final do ano, desse ano de 2020, tá certo? E também é gratuito. Você também entra no portal de compras do estado do Ceará, tira o seu cadastro, que lá terá o nome de CRC, Certificado de Registro Cadastral. E é também gratuito, 100% online. Faz a ficha online e manda a documentação. As documentações, né, são documentações das empresas que os sites pedem. Então, o que eles vão pedir? Contrato social, documento dos sócios, RG, CPF, né? Lá nos cadastros, ele te dá a lista, onde ele te diz toda a documentação da empresa, tá? Temos um site, Daniele, que é muito importante falar de cadastro também, que é um site do Banco do Brasil. É um site pago, ele já é pago, né? Então, se eu sou empresário, quero participar das licitações do Banco do Brasil, eu pago. Porém, é um site muito utilizado, que tem muitas licitações. Pra você ter ideia, hoje à tarde, no Banco do Brasil, só hoje à tarde, eu estava nele online, estavam tendo 93 licitações ao mesmo tempo, no Brasil todo. Olha Isso no só. período de 3 horas às 4 horas da tarde, né, no momento que eu estava online. Então, Você assim, é um mercado enorme, né, Saskia? muito grande. E assim, as licitações que ficam no Banco do Brasil são diferentes das licitações que estão no site gov.br, que são diferentes das licitações que estão dentro do site do governo do estado do Ceará. Então, cada site desse é um mercado. Né? É isso que o empresário precisa entender. Cada site desse é um mercado que ele tem. Uma dica que eu vou dizer aos empresários é que quando ele faz o cadastro dele, ao final, o site ele pede para você falar o seu segmento, porque ele vai te mandar e-mails todos os dias sobre todas as licitações eletrônicas daquele site a nível nacional. O que acontece muito na prática? O empresário, por exemplo, ele é do setor de ar-condicionado. Eu vendo ar-condicionado, no exemplo. Aí ele está lá fazendo cadastro, aí ele fala assim, mas eu me interesso também por manutenção hidráulica. Aí ele bota lá. Aí ele diz assim, mas eu também queria saber das licitações, eu também queria saber das licitações que tem em relação a serviço de carro. Aí o que acontece? Ele vai encher a caixa dele de e-mail todos os dias e ele vai dizer assim, eu recebo tanto e-mail desse site, não me interessa. E aí, no dia que ele receber um e-mail que realmente seja do segmento dele, ele vai perder a licitação. Então, é importante, né, que o que ele faça? Que ao final, quando ele for fazer o cadastro dele, tá certo? Ele vá e ele faça no segmento que realmente ele atua. E depois ele pode incluir, né? O site ele é mutável, ele vai ter um cadastro, o site é muito didático. Então, gente, primeiro ponto, faça o cadastro. Os sites têm cartilhas neles, né? Em outra oportunidade no canal do YouTube da Daniela, a gente pode fazer uma demonstração desses sites. Eu já estou me convidando, viu, Daniele? Já estou me convidando aí, né? Que aí a gente pode fazer isso, né? É a demonstração desses sites, tá certo? Mas é importante você ter em mente isso. Saskia, tem outros sites? Tem. Existem outros, mas é importante você começar para aqueles sites mais conhecidos, que a gente diz que são, né, mais credibilidades. Então, o primeiro ponto seria esse cadastro. Tem mercado para todo mundo? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para o MEI, que fatura 81 mil, tem mercado para ME, 360 mil, tem mercado para EPP, até 4 milhões e 800, tem mercado para o lucro real, enfim, tem mercado para todo mundo. Basta você ter uma estratégia, conhecer o seu posicionamento no mercado e ter um foco.
Você tendo isso, Daniele, com certeza você terá um sucesso garantido aí nas licitações. E capacitar, né? Se capacitar. Saskia, tem uma pergunta aqui que vem bem a calhar. Eu só vou fazer agora porque eu acho que é no momento que você está falando, eu acho que fica mais interessante. Uma pessoa perguntou aqui, acredito que foi o Flávio, se é possível filtrar as licitações só para o estado do Ceará. Porque você falou que tem um site do governo do estado, que esse aí devem ser licitações só do governo do estado do Ceará, mas existe também um site a nível federal, né? Que você se cadastra lá, o CICAF, né? E se é possível, lá nesse CICAF, que é federal, você filtrar para participar das licitações do Estado. Você saberia dizer esse retorno? Sim, na verdade é o seguinte. Quando eu me cadastro no gov.br/compras, que é o CICAF, eu faço um cadastro para os órgãos federais. É o primeiro ponto. Então, aqui a competência é o órgão federal, tá certo? Primeiro ponto. Acontece que o estado do Ceará, ele não faz licitações acima de R$ 100.000 na plataforma dele. Ele só faz as compras diretas, que nós falamos, que são as dispensas de licitações. Exato. Quando ele ultrapassa esses valores, ele faz no gov.br, que é o site federal. Então, eu vou participar das licitações do estado do Ceará dentro do site gov.br. Por quê? Porque o estado do Ceará, como ele não tem uma plataforma de pregão eletrônico, ele utiliza a plataforma do governo federal. E isso é o que acontece com a Prefeitura de Fortaleza, é o que acontece com todos os órgãos da esfera federais, que eles só usam o gov.br. Então, é por isso que ele vê licitações do estado dentro do gov.br, é a primeira questão. A questão, quando ele faz o cadastro dele, ele vai ter o filtro por segmento, tá certo? Por segmento, porque a competência é federal. Agora, quando ele tira o CRC dele no site do estado do Ceará, lá no portal de compras do estado do Ceará, ele vai receber também por e-mail todas as licitações do estado do Ceará. Entendi. Então, quando ele faz o cadastro no site do estado, além dele estar apto a participar de todas as licitações das compras diretas do estado no segmento dele, ele também receberá os e-mails de todas as licitações do seu segmento, mesmo que sejam outras plataformas. Ok? Ok, Saskia. E aí, Daniela, eu vou aproveitar essa questão da pergunta do Flávio, né? E uma coisa, gente, que eu quero falar, né, que eu acho muito importante para quem está iniciando, para quem quer entrar no mercado. A licitação, ela é um mercado muito interessante. Eu conheço vários casos de sucesso. Porém, existem muitas pessoas, muitas empresas que não têm um primeiro momento feliz com a licitação, né? Elas não têm. E aí, Daniele, 90% das pessoas que vêm conversar comigo, que não tiveram experiência boa, o problema não estava na licitação. O problema não estava na questão técnica da licitação. O problema estava porque ele não sabia calcular o dinheiro dele. Ele não estava ganhando dinheiro. Então ele dizia, Saskia, eu vendo, eu não tenho dinheiro, né? Eu não sei. Então, eu queria aproveitar esse gancho, né? Já que nós temos essa, né, dobradinha, e pedir uma orientação sua, porque tem muito empresário aqui assistindo, para você dizer, porque é uma questão realmente pontual dos empresários, quais seriam as dicas para esse empresário na hora que ele fosse fazer a proposta dele, né? Na hora que ele fosse elaborar esse preço dele. Então, a administração pública vai comprar ar-condicionado, vai comprar cadeira, é a hora que ele fica perdido. Como eu faço esse meu preço, né? Saskia, de fato, no mercado em geral, não só no mercado de licitações, essa é uma grande necessidade das empresas, essa questão da precificação, né? A gente que trabalha com a área financeira e também com a área estratégica, a gente percebe que a cada dia a precificação e a estratégia de negócios, elas andam juntas. Só que no caso da licitação especificamente, nós temos um mercado completamente diferente, Saskia. Por quê? Porque existe lá um edital, né? E existe lá um preço de referência, né? Assim que funciona. Isso. Então, o empresário, nesse caso, ele tem que ter muito cuidado, acho que o cuidado aí é redobrado, porque muitas vezes acontece do empresário se deixar levar
pela quantidade, pelo volume da licitação, vamos dizer assim, pelo valor final, e muitas vezes formar um preço muito abaixo do que o que ele poderia, né? E aí, aquelas questões que acontecem, né? No meio do caminho, ele tem que sair e dar lugar a outro, porque ele não conseguiu cumprir, né, com aquela licitação. Então, dicas, né? Eu diria o seguinte: se você for produzir, né? Se você for participar de licitações para produto, para fornecer produto, um ar-condicionado, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer dentro do seu negócio é você entender qual é o custo de aquisição daquele bem que você vai vender lá para a administração pública. Né? Você tem que entender que muitas vezes o preço que você compra lá na sua empresa, né, o valor que vem em nota fiscal, aquele valor ele não é o custo efetivo do ar-condicionado. Por quê, Saskia? Porque quando você compra um ar-condicionado ou 1.000 ar-condicionados, se você compra da indústria, a indústria vai te passar o IPI, por exemplo, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Que se eu for um varejo, se eu for um comércio que vou fornecer lá para a administração pública, eu tenho que considerar que esse IPI é um custo para mim. Por quê? Porque a indústria repassou para mim. Então, outro exemplo é o frete, né? Que hoje é um valor muito relevante. Você, quando compra essas mercadorias para a administração pública, para você promover, né, e cumprir lá o seu contrato, você tem aí um frete sobre compras que ele vem e é um valor relevante. Então, essa composição inicial aí do custo de aquisição é o primeiro passo. É você entender que o valor que você comprou o seu ar-condicionado não é o valor do custo efetivo dele. Você tem que entender como fazer esse custo e aí levar em consideração todos esses aspectos que eu falei, né? Frete sobre compras, algum imposto que você não recupere, que veio na hora da compra, você analisar se tem IPI, se foi da indústria, se não foi, a questão tributária, tudo isso é a formação básica do custo produto. Depois disso, Saskia, tem o segundo passo, que aí você tem que avaliar quais são os itens que vão incidir sobre aquela venda. Você sabe que toda vez que eu emito uma nota fiscal da empresa, eu tenho que pagar os meus impostos, né? Que são os impostos sobre vendas. Muitas vezes, nessas vendas, existem comissões envolvidas, que eu também tenho que considerar. Existe também, Saskia, o frete da entrega. Como será essa logística? Como é que eu vou entregar essa mercadoria para a administração pública? Eu vou entregar de uma vez só? Vão ser várias entregas? Como é a programação disso para eu colocar no meu custo? E também, Saskia, a questão do prazo, né? Em quanto tempo que a administração pública, em média, vai pagar esse valor para a minha empresa? Por quê? Porque eu estarei bancando, teoricamente, aquela venda, né? Eu vou ter que pagar o meu fornecedor, eu vou ter que ter aí um sacrifício de caixa para fazer com que o ar-condicionado chegue lá no dia certo, na forma correta, como manda o contrato, né? Então, tudo isso, Saskia, são custos. Fora isso, Saskia, eu tenho que avaliar na minha empresa qual é a minha estrutura de custo fixo, porque a minha empresa ela tem um aluguel, ela tem energia, ela tem funcionários, ela tem todo um aspecto de custo operacional que esse contrato licitatório ele tem que me ajudar de alguma forma a cobrir esse custo fixo mensal. Então, como você vê, Saskia, são muitos elementos aí que a gente fala que não existe aquela fórmula de bolo, né? Já vi muita gente dizer, ó, tu pega preço de venda, coloca o preço de custo, divide por não sei quanto, conta não sei quanto. É só o que a gente vê. Só que isso não funciona. Porque as empresas são diferentes, né? Elas têm custos diferentes, propostas de valor diferentes, compram de estados diferentes, tudo é diferente. E cada variação dessa é uma variação na precificação, né? Então, concluindo a tua pergunta, Saskia, em processo licitatório, a gente utiliza uma coisa chamada custo-meta. Você já ouviu falar do custo-meta? Já, em uma das suas palestras. Custo-meta é o seguinte, a gente pega o preço de mercado, que no caso da licitação é um preço de referência, e a gente traz esse preço de fora para dentro. Então, eu vou avaliar dentro da minha estrutura de custos, né? Dentro do meu custo de aquisição da mercadoria, dentro do meu custo fixo, dentro dos meus tributos, né? Que eu tenho que cumprir, se o preço de referência me deixa lucratividade, porque às vezes não deixa, né? Então, essa guerra de preço que a gente sabe que acontece, né? Essa coisa da baixa mais, é muito perigoso para o empresário. Eu sempre digo, cuidado, porque assim, você tem que fazer com que esse preço cumpra com todos os custos e despesas do teu negócio e você tem que ter retorno, né, Saskia? Porque se não houver retorno, eu não sou uma empresa, eu não gero nem resultado.
Então, são dicas muito importantes. É o custo de aquisição, quais são os percentuais que incidem sobre as vendas, avalie a tua tributação, os custos fixos do negócio e lembra de uma palavra chamada custo meta, que é pelo custo meta que você não vai errar. E aí, Saskia, dentro dessa resposta que eu falei para ti, existem também os prestadores de serviço, né? Porque a gente não fornece para a administração pública somente produtos, né? As empresas É. fornecem serviço. Daniela, dentro dessa perspectiva do serviço, o que é que eu tenho que observar? Aí, Saskia, existe uma questão interessante. O serviço, ele tem a questão da mão de obra. E aí a empresa vai ter que avaliar essa mão de obra. Ela é uma mão de obra contratada internamente, porque aí eu tenho que ver os encargos sociais, eu tenho que compor o custo do funcionário, o custo da hora dele nesse projeto. Se essa mão de obra for terceirizada, eu tenho um outro custo diferente, que é o custo da terceirização, que eu também tenho que colocar isso dentro da minha proposta. Fora isso, no serviço também nós temos equipamentos, que muitas vezes, quando você ganha uma licitação, presta serviço, mas utiliza equipamentos. E esses equipamentos aí vão ter que ter aí um desembolso para que você consiga ativá-los, né? Colocá-los lá nos seus ativos, adquiri-los. E esses equipamentos vão gerar uma depreciação, que também vai ser um custo, Saskia. Então, como você vê, a depender do tipo de item que você vai fornecer para a administração pública, seja produto, seja serviço, existem várias questões que você precisa aí contemplar, né? E dentro dessa proposta, Sassi, como nós estamos ainda em pandemia, né, infelizmente, né, eu gostaria de saber com você o seguinte: as licitações eletrônicas, elas vão acabar, vão continuar? O que que você tem a dizer em relação a isso? É uma coisa que me perguntam muito. É uma questão muito interessante, né? Porque esse momento de pandemia trouxe um momento que era um momento previsível já para quem participa de licitações com a administração pública. O que que acontece? As compras eletrônicas, né, por parte da administração pública, não é uma novidade para a administração pública. Então, para você ter ideia, né, o antigo decreto do pregão eletrônico, ele é desde 2015, né? Em 2012 começou o pregão presencial. Então, para a administração pública, principalmente federal, a questão das compras eletrônicas, elas já são, já fazem parte, né, da sua rotina. Todos os órgãos federais, a primeira compra, a primeira opção, é uma obrigação da legislação deles, né? É a compra eletrônica. Então, a compra presencial para a administração pública federal é uma exceção. Quando a gente fala a nível de estado, o estado do Ceará também utiliza hoje, na sua maioria, as compras eletrônicas, mesmo antes da pandemia, né? E a nível municipal, agora o município está tendo que se adequar. Depende do município, né? O município de Sobral, por exemplo, é um município que já utiliza a modalidade eletrônica há alguns anos. Não é uma novidade e é quase em sua totalidade. Isso já tem mais de 3 anos. Quando a gente chega em Fortaleza também já utiliza, né, há muitos anos. Em municípios menores ainda existe uma resistência, existia uma resistência. Só que, Daniela, agora existe uma nova lei do pregão eletrônico, aonde a 10.024 de 2019 diz o seguinte: olha, quando a União, né, o governo federal, repassar recursos de transferências voluntárias aos órgãos, obrigatoriamente essa compra tem que ser eletrônica. Então, todas as transferências agora da União para o município, para uma administração pública indireta, não importa a natureza do órgão, terá que ser eletrônica. Essa é a regra. Entendi. Então, o procedimento eletrônico, ele veio para ficar, já é uma tendência da administração pública há muitos anos. É muito bom. Muito bom. Ele é bom. Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens, né? A gente tem... Eu, como sou advogada, eu gostava muito do presencial, né? Do olho a olho, da intimidação, do recurso oral, né? Da gente tirar... Eu gostava muito dessa energia do presencial. Mas o eletrônico, ele facilita muito, né? E ele abre muito o mercado. E aí existem vários posicionamentos em relação a isso, mas uma vantagem qual é? Eu já vi, Daniela, pra você ter ideia, um MEI,
né? Uma pessoa que vendia coisas de livraria no município, em Aracuiaba, e ela vendia papelaria para o governo do estado. Olha Então, que ela entrava no site do governo do estado, que eu falei, o portal de compras. Ela fez o cadastro dela de uma palestra que ela assistiu minha, fazendo um trabalho lá. E ela depois começou a vender para o governo do estado sem nem vir a Fortaleza, porque o produto dela vinha pelo correio, que né? maravilha. E com isso, ela cresceu muito, né? Um dia eu até me encontrei com ela e tudo, falando. Então, assim, o mercado hoje é muito grande, né? Então, aqui tem pessoas que em Fortaleza ganham licitações hoje no Brasil todo. E vice-versa, né? Então, é muito grande o mercado hoje e a possibilidade hoje é a tua estratégia, né? E o seu limite. Então, assim, as licitações presenciais não vão acabar na sua totalidade. Ainda existirão situações pontuais, claro. Né? A gente fala da agricultura familiar, que são programas que tem para o agricultor, as chamadas públicas que existem, como o programa PENAI, que é um de alimentação. Enfim, situações pontuais, né? Uma concorrência com técnica. Mas para você ter ideia, até questões hoje de engenharia eu posso fazer por pregão. Então, uma questão de engenharia que não envolva uma técnica muito avançada, que esteja ali na lei, eu posso fazer um procedimento eletrônico hoje. Então, assim, a tendência realmente vai ser, né, o procedimento eletrônico. Né, é uma tendência inevitável. E o presencial ficará em situações pontuais. Então, eu oriento a todos aqui que realmente busquem os sites, né? Busquem as capacitações. É importante conhecer como acontece esse procedimento, as formas, né? Nós temos hoje um regime diferenciado de contratação também eletrônico, que não dá tempo da gente falar, é muita coisa, né? Então, assim, as modalidades, a gente tem, então, o pregão, né? Que é o básico, onde a gente tem um leilão reverso, onde é realmente reverso, né? Quem paga menos, né? A administração paga menos, é quem vende mais barato, né? E nós temos a modalidade ainda presencial, que é a concorrência, que vai perdurar, porque é quando tem uma técnica, são as obras grandes de engenharia, que a tendência estão querendo mudar para um regime diferenciado de contratação que é o RDC, mas enfim, hoje ainda é assim. E aí, Daniela, eu puxo esse gancho para você dar uma dica para eles no sentido assim. Existe diferença, né? Existe a diferença quando eu estou num pregão que é o leilão reverso, que eu vou baixando o preço, e da concorrência que eu levo esse preço e eu não mudo, né? Eu levo esse preço e eu não mudo. Então, qual a dica que você daria? Que eles me perguntam muito, sabe? Eu estou indo para concorrência, um ATP, ainda existe em tomadas de preço nos municípios aqui. Eu estou indo para um ATP. É a mesma forma, né, do preço que eu faço para o pregão? Então, como é essa questão? Dê aí a sua dica em relação a isso. Bom, Saskia, a dica, você já me disse assim que o pregão ele tem um leilão inverso, né? Reverso, né? Que você Isso, fala. Ou seja, o preço só baixa, né, Saskia? Então, isso, de posse dessa informação, eu já tenho claro a dizer ao empresário o seguinte: ele tem que ter o plano B e o plano C, né? No mínimo. Ou seja, ele tem que ter uma estratégia de formar o preço ideal, que a gente sabe que o preço ideal é muito difícil de ser atingido, mas ele tem aí, dentro dessa perspectiva de lucratividade do negócio dele, a depender do volume também que ele vai fornecer, ele tem que ter outras margens, né, um pouco menores, até uma margem mínima que ele determine que seja, olha, abaixo disso aqui a gente não pode participar. Né? Então, mais uma vez, eu te digo, a importância do conhecimento desse termo, desse custo-meta, porque o custo-meta, ele permite que a empresa entenda, naquele valor de precificação que está sendo dado, até onde ele pode descer, até onde eu posso baixar, mantendo lucratividade. Pode até não ser a maior lucratividade que eu gostaria, mas estando fornecendo para a administração pública e tendo aí um recebimento pelo menos de 30, 60 dias, que se não me engano é o máximo, né? Então, ele pelo menos ele está movimentando seus estoques, ele está conseguindo fazer faturamento, e embora ele não tenha um valor de lucratividade percentual muito alta, se ele tiver um volume interessante, ele consegue ter aí uma lucratividade boa. Então, no pregão, como tem essa questão da briga de preço, dessa história do leilão reverso, eu aconselho que ele faça aí 3 ou 4 preços, levando em conta aí o custo meta,
cuidado com o custo meta, porque sabe que muitas vezes a gente baixa o preço achando que está ganhando dinheiro e não está. Porque dentro da empresa existem gastos que são fixos, existem gastos que são variáveis. Então tem coisas que toda vez que eu vendo eu tenho que pagar. E tem outras não, que eu posso vender 1 milhão e o aluguel será o mesmo, por exemplo. Então eu não posso juntar todos os meus gastos, de repente, em cima disso, jogar um percentual. Isso está errado, né? Não vai dar certo esse plano. Então, no pregão, é interessante que você tenha aí 3 ou 4 opções, né? Parta de um preço maior, mas chegue ao seu limite. Cuidado para não passar o seu limite, porque aí você tem faturamento, mas não tem rentabilidade, não tem retorno. Então, de nada vai adiantar, né? É, só fazendo um complemento aqui, Pois não. quando os pregões eram muito presenciais, né, Daniele, o que acontecia? Geralmente as mesmas pessoas iam para aqueles pregões. E aí um dia eu cheguei num pregão, o empresário falou assim: olha, doutor, olha, Saskia, hoje eu ganho desse aqui, nem que eu pague para fornecer. Olha Eu digo, só. homem, não diga um negócio desse não, pelo amor de Deus, você tem que Aí, ganhar dinheiro, você tem que sair daqui feliz. aí sabe aquela coisa assim, ó. Não, doutora, vai dar. Eu tiro um pouquinho ali, um pouquinho aí, eu posso fazer, né? Hoje, para pegar o trabalho. Se no final do mês ele fizer a apuração de resultado, né? Fizer lá o DRE da empresa dele, provavelmente ele vai perceber que o fato que ele deve separar essas licitações em um projeto separado, ele vai perceber muitas vezes que está tendo faturamento, mas não tem resultado. Né? Então, assim, precificação e licitação é algo que você tem que ter muito cuidado e muita atenção, né, Saskia? E finalizando a tua pergunta, você falou, quando o preço é concorrência e é um preço fixo, e você já vai com preço determinado, Saskia, aí eu aconselho que, a depender estrategicamente do projeto e a depender do que a empresa pretende com aquela licitação, se for algo muito relevante para ela, que ela determine aí uma margem mínima de lucro, que ela consiga aí suprir. Agora, lembrando que essa margem mínima de lucro aí, Saskia, é muito questionável. Por quê? Porque cada setor tem uma margem de lucro interessante para o setor. Então, não adianta também sacrificar o meu retorno em busca de algo que muitas vezes não vai me dar o que eu estou esperando. Então, precisa ser muito pensado isso em relação ao histórico da empresa, ao tipo de setor que ela está inserida, a quantidade de projetos que ela participa por conta da diluição do custo fixo. Às vezes eu tenho uma equipe parada dentro da empresa e compensa eu participar, reduzindo mais, porque seria mais caro esse pessoal parado. Então, cada situação, sabe, vai trazendo uma reflexão em cima do preço que você vai abordar, né? Então, não é simplesmente olhar o preço de referência, tirar o gasto da empresa e dizer, vou ganhar tanto. Não é bem assim, né? Existe aí depreciação de equipamentos, provisão de férias, de décimo de funcionários, coisas que você não paga todo mês, mas que é um custo implícito, né? Que tá ali, mas você não tá vendo. Então, tem que ter muito, muito cuidado e muita atenção em relação a essa questão, né? E muito importante. Saskia, continuando aqui nosso papo, que eu tô adorando, mas nós estamos aqui quase em cima da hora, né, Saskia? Nossa. Eu vou perguntar rapidamente para ver se dá tempo e a gente ainda se despedir, né? Em quanto tempo essa empresa recebe o pagamento dessas licitações? Que essa pergunta não pode ficar dinheiro, né? Em quanto tempo que eu recebo, doutora Saskia? E eu recebo porque eu conheço alguém que quebrou porque fornecia para licitação. Porque fulano de tal não recebe de jeito nenhum, né? São questões bem usuais. Gente, é o seguinte. Vamos primeiro entender o que tem na lei. A lei de licitação diz que o pagamento deve ser feito até 30 dias, né? Após você, vou falar popularmente falando, entregar o material. Um Né? minuto, Saskia. O que acontece? Na prática, eu recomendo, né, que você conheça aquele órgão e veja como está a estrutura de pagamento daquele órgão. Saskia, órgão confiáveis, assim que você indica. Gente, órgãos federais pagam bem antes dos 30 dias. Então, a Administração Pública Federal pode participar. O Governo do Estado do Ceará é um ótimo pagador também, respeita os prazos direito. Se você for participar de compras diretas, né, dependendo do programa, do fundo que for, se não tiver atrás 5 dias na educação, dependendo da alimentação, você recebe depois que emite, né, a nota. E municípios, pesquise o município, veja qual é a política daquele secretário de finanças do município e vá se informar. Na iniciativa privada a gente não se informa.
Se a gente vai fazer uma festa do filho da gente, a gente se informa do lugar que a gente quer fazer. Se a gente vai fazer uma compra, e mesma coisa você tem que fazer com a administração pública, tá? Mas eu garanto que hoje os pagamentos mudaram, né? Não é mais como era antigamente, que as pessoas diziam. E a gente se informando, tendo a logística, tendo uma gestão, né, de receber esse contrato, vale a pena. E só para fechar, Daniele, rapidinho, é importante os empresários que estão aqui saberem que saiu a IN 53 agora. Essa Instrução Normativa 53 foi regulamentada pela Portaria 21332 do Ministério da Economia. O que é isso? Antecipação de recebíveis. Então, agora, os contratos administrativos da esfera federal, você poderá, né, ir às instituições financeiras e você já recebe 70% desse contrato. Ainda está sobre fase de regulamentação, vai ter agora um chamamento público para as instituições que vão querer participar desse programa, e aí vai ter esse chamamento para as instituições e em seguida o empresário vai fazer isso quando for da administração pública federal ou a verba for transferência da administração pública federal. Então, vou participar de uma licitação no município, é verba transferência federal, está no edital que esse meu contrato vale como antecipação de recebíveis, vou lá na instituição privada e consigo 70% logo desse valor. Não é bom não, Daniela? Excelente, Saskia. Eu quero uma atualização aí. Obrigada pela oportunidade. agradecer a presença. Eu realmente tive que falar, porque vai encerrar. Você sabe que o Instagram deixa a gente na mão, né? Convidar as pessoas para acessar o nosso site, www.danieleporto.com.br. Lá nós temos várias informações sobre custo, precificação, finanças e estratégia. E quero deixar a palavra de despedir aí para a doutora Saskia, né? Para dizer para ela que a gente agradece demais a presença dela aqui. Muito obrigada. E que ela possa aí se despedir aí do pessoal, porque já estamos realmente nos últimos segundos. Muito obrigada pela presença, a presença de todos também, né, Saskia, que participaram. Sim. Pessoas aí queridas também estão presentes, né? Registrar a presença do meu filho também, que entrou aí, o Nicolas. Obrigada, pessoal, pela presença. Muita gente querida aí, né? Para você se despedir também, deixe o seu contato, por favor, né? Gente, quem quiser me localizar, entra lá no Instagram, @saskiagugel, tá certo? Quero agradecer novamente, Daniele, a oportunidade. Realmente é uma honra estar na sua live semanal. Agradecer a presença de todos, a participação. Pena que é muito rápido, né? Teríamos muitas novidades de licitações aqui para passar, mas o nosso objetivo é dar esse caminho inicial para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, Daniele. Obrigada a todos. Até um próximo encontro. Legal, Saskia, muito obrigada. Saskia, só divulgando aqui a nossa próxima live, né, que vai ser com o doutor Paulo Elias. Nós vamos ensinar, Saskia, as pequenas, micro, médias empresas a realizar exportação, Saskia. Então, ele vai vir aqui na próxima quarta-feira, nós vamos bater um papo com ele. Ele vai ensinar como é que você faz para entrar nesse mercado de exportação. Então, nosso propósito aqui é levar realmente esses caminhos para essas empresas, que a gente tem como se recuperar, tem como crescer, o mercado está crescendo, tem muita gente crescendo no mercado nessa época, né? E nosso papel, na verdade, é dar orientações. Nossa empresa ela tem cursos para gestores, consultoria, mas nesse momento, nosso propósito realmente é trazer esses conteúdos de forma gratuita para ajudar, né, as pessoas a encontrarem aí um outro caminho, né? Ou então melhorarem seus processos, né, seus faturamentos aí. Sim, e as pessoas acham que exportação é só para o grande, não é? A 103, né, dentro da parte do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ela dá benefício de exportação para as micro e pequenas empresas, né? Então, você pode ser uma microempresa e vai ter benefício em exportação. Exatamente. Então, não é só para o grande, né? É um assunto que interessa a todos. Então, já fica o convite, viu, Saskia, para você participar, se você quiser. Com certeza o Paulo Elias, ele é um consultor muito top, né? Ele já foi diretor de algumas empresas aqui em Fortaleza e no Rio de Janeiro também. Ele é uma pessoa muito preparada, consultor da FIEC também, na área de exportação, sabe? Então, eu tenho certeza que vai ser aí um grande aprendizado aí para todos nós. Principalmente para mim, que estou aprendendo muito com vocês, né? Estou gostando mais do que todo mundo dessas lives. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Até a próxima vez, né? Um abraço em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.